Meu nome é Teobaldo Córdoba, sou agente de fiscalização da Secretaria de Fazenda. Estou aqui representando o Leovaldo, o coordenador da Coordenadoria de Fiscalização em Volante e Postos Fiscais. Atualmente, eu estou lotado nos postos fiscais. A gente trabalha nas fronteiras. A nota fiscal é um documento que serve para... É um dos documentos, né? Na realidade, a nota fiscal, ela é uma das partes de uma operação comercial. Elas têm várias outras operações anteriores até chegar na nota fiscal. O que é uma nota fiscal? Uma nota fiscal eletrônica. É isso que a gente vai ver aqui. Em 30 de setembro de 2005, através do ajuste CNF 705, foi criada a nota fiscal eletrônica. Seguindo os passos da modernização da informática, foi criado esse documento, onde facilita toda a operação logística e técnica. Aqui na cláusula primeira, fica instituída a nota fiscal eletrônica NFE, modelo 55, que poderá ser utilizada pelos contribuintes do Imposto sobre Produto Industrializado, IPI, ou Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, ICMS, em substituição. Então, ela veio substituir esses dois documentos, que é a nota fiscal modelo 1A, que era aquela emitida manualmente, né? Que era um documento altamente vulnerável, fácil de se adulterar, fácil de se cancelar. Essa aqui é totalmente diferente. E também foi substituído a nota fiscal do produtor. Os produtores hoje estão praticamente todos informatizados, trabalham modernamente, emitem documentos fiscais. Considera-se nota fiscal eletrônica, NFE, o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, com o intuito de documentar operações, prestações, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e autorização do uso pela administração tributária da unidade federada, da onde é a origem. Então, veja bem, a nota fiscal eletrônica, ele é um documento digital. A gente não vê ele. Esse documento, ele só serve digitalmente. Só serve para ser transmitido entre as operadoras, né? Os estados, as unidades federadas. Então, só vê ele quem tem autorização, quem pode ter as condições de verificar ele. Para a emissão da nota fiscal, antes disso, o contribuinte ele tem que ser autorizado, ele tem que ter um cadastro, tem que estar regularizado, né? Tem que ter todo um parâmetro de legalidade para poder emitir a nota fiscal eletrônica. Se nós não podemos ver a nota fiscal eletrônica, então tem que ter alguma coisa que a gente pode manipular, visualizar e poder ver o que é. Então foi criado, na cláusula 9ª, fica criado o DANF, conforme o layout estabelecido no MOC, para acompanhar o trânsito das mercadorias acobertada pela NFE ou para facilitar a consulta prevista na cláusula 15ª. Então, é esse o documento que é importante para nós. É esse o documento que a gente visualiza, que a gente manipula e que todo mundo vê. A nota fiscal ela só está lá eletronicamente. O DANF, ele é um documento idêntico à nota fiscal eletrônica. Ela todos os dados contidos na nota fiscal eletrônica vai estar contido aqui também no DANF. Esse é de porte obrigatório. O contribuinte tem que emitir a DANF antes, né, está previsto ali, ó, só pode se emitir a DANF depois de autorizada a nota fiscal pela unidade
onde ela foi emitida. Aí assim vai ser produzido o DANF. No nosso artigo, no nosso decreto 2.212 de 2014, também está prevista ali, né, a regulamentação da utilização da DANF, que é esse documento obrigatório. Quando se diz assim, o transportador, ele precisa de um documento fiscal para transportar. Não é só um. É uma série de documentos que ele precisa ter para cobertar. A DANF, ela vai estar cobertando, vai estar regularizando o trânsito da mercadoria. Tá? Quando nós falamos em nota fiscal, ele regulariza a situação da nota fiscal. Então, o que é uma nota fiscal? A nota fiscal, ela é como se fosse a nossa identidade. Todos nós temos um RG, tem todos os nossos dados lá. Mesma coisa, é uma nota fiscal. Ela vai ter os dados, vai ter a identificação da origem, do destino, o tipo de mercadoria, né? Então, quando se pega um DANF, você vai identificar a mercadoria. Você vai ver o que é a mercadoria. Bom, essa é uma DANF. Esse é um documento auxiliar, né, que a gente manipula. Ele é composta ali, a gente pode ver, ele é composta de 6 ou 7 itens. Ali em cima, aquele quadro que está branco ali, é a identificação do remetente, do emitente da nota. Ele é o cara que, ali ele vai colocar logo, o endereço dele, tudo aquele que for de interesse da empresa dele, né? Então ali ele se identifica, é o logo, o endereço, ou qualquer coisa, né? A gente vê a identificação da DANF, que é o número dela e o código de barra. Esse código de barra é o código que vai ser feita a leitura, que vai puxar esse documento em qualquer sistema eletrônico que a gente abrir, ele vai estar lá através desse código. Isso é o que facilita a leitura. Aí tem o remetente. O remetente vai coincidir com o emitente lá onde tem os dados do logo lá e tal. Então esse vai ser o emitente, vai ter a razão social, o CNPJ, o endereço, o local, enfim, a identificação do remetente, né? A data de saída, quando a gente vê ali a data de saída, data de emissão e hora, esses são dados importantíssimos na emissão da nota fiscal. Porém, nem sempre a gente vai obter esses dados na nota fiscal. Aí daqui a pouco nós vamos falar por que ele não vai ter ali. O destinatário é para onde vai essa mercadoria. Também temos aqui toda a identificação dele, a razão social, né, o endereço, o município, o CNPJ. No caso de Mato Grosso, o Estado exige o CNPJ do destinatário e a inscrição estadual. O sistema de fiscalização da Cefaz faz uma crítica da situação desses contribuintes. Se ele não tiver inscrição estadual, ele vai ter um tratamento. Se ele tiver inscrição, ele vai ter outro tratamento, né? Ele pode ter o CNPJ está ativo, mas a inscrição está suspensa. Isso é uma leitura que a gente faz. Ele vai ter um outro tratamento. Aí vem a parte do cálculo do imposto, né? Isso aqui é menos interessante, mas enfim, tem aqui o valor total da mercadoria, a base de cálculo do ICMS, substituição tributária. Isso é bem mais complexo de se apurar, de se ver. E temos aqui também o transportador, que é uma operação obrigatória pela legislação, mas quase sempre a gente não tem esses dados. Não tem por quê. É por isso que eu digo que lá em cima, quando a gente não tem a data e a hora sempre, por quê? Foi como ele disse aqui, porque às vezes a nota fiscal é emitida, a nota fiscal eletrônica é emitida, encerrando-se aí uma fase da comercialização. Porém, não tem ainda o
contrato do transportador. Ele não sabe quem é que vai transportar. Então, ele não consegue, no ato da emissão da nota fiscal, tá identificando aqui quem é o transportador. Né? Isso seria... São assim, raras às vezes, em que há essa complementação total aí. É uma operação normal, a gente até nem exige tanto isso, porque a gente vai ver o DACT que vai complementar essa situação. E aí chegamos aqui na parte mais importante, que é a discriminação dos dados do produto. Isso que a gente olha bastante, para ver o que, além do destinatário, que é o que interessa para a gente aqui no estado de Mato Grosso, os dados da mercadoria. Esse é o código do produto, é o código usado pela empresa. Ela tem lá a sua parte de informatização e ela tem um código próprio para cada produto. Isso para nós é irrelevante. Aí vem o nome do produto, né? Aqui ele vai descrever o que é o nome do produto. E logo em seguida tem a NCM. São dois elementos que se complementam e que é fundamental. Como a gente disse ali que ele tem um código próprio, ele também pode ter um nome próprio para essa mercadoria. Digamos assim, ele está carregando cerveja, mas ele tem um nome próprio para chamar de cerveja, um nome industrial lá e tal. Aí ele coloca esse nome. Aí eu vou pegar o dump, vou olhar o caminhão, o cara está carregando cerveja, mas na nota eu não identifiquei cerveja. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pelo NCM. Tá? O NCM ele é composto de números, e cada número desse, isso é uma consulta livre, qualquer um dos senhores pode consultar aí no celular, só colocar lá NCM e colocar aqueles números lá que vai aparecer o produto lá, com série, subsérie, subproduto e tal. Então, o NCM é uma informação fundamental. Quando a gente não consegue identificar o produto pelo nome, que ele vai gerar às vezes um nome bastante confuso, a gente vai ter que verificar isso pelo NCM. E isso é comum, é normal. Só falando um pouco da experiência da gente, eu já perdi a ação fiscal por causa disso. Ali no produto estava uma carga de alho, uma carreta de alho. Alho é um produto caro, né? Quando eu vou fiscalizar, quando eu vou ver o caminhão, no caminhão tinha alho importado. Ele é muito mais caro. O preço dele de mercado é muito maior. Falei, oba, acertamos, né? Mas tudo bem. Aí veio o colega e falou assim, mas espera aí, vamos dar uma olhada no NCM. Quando buscamos o NCM era o alho importado. Então ele é fundamental para auxiliar a identificação do produto, né? Quando a gente tem dúvida. Agora, se tiver errado, a mercadoria tiver errado o NCM, aí, meu amigo, aí não tem salvação. Aí não tem jeito. Então, como os senhores verem, é muito fácil a gente ler um documento fiscal. É como se fosse, eu sempre digo isso, né? É a identificação da mercadoria. É onde a gente vê a cara da mercadoria. Tem a origem, tem o destino, às vezes nem sempre tem o transportador, mas ele vai ser obrigado daqui a pouco a se identificar, né? E tem ali a identificação do produto. Esses outros dados, ele vai se repetir quase igual aquele lá de cima do cálculo do imposto. Os mesmos valores que tem aqui, vai compor lá, só com a discriminação dos impostos lá, que vai ser diferente. Os dados adicionais é uma informação complementar livre. Isso é utilizado pelo remetente para dizer aquilo que ele quer para o destinatário, quer dizer para o transportador, enfim, algum recado que ele tem para dar. No caso específico do transporte
de adubos, né, de insumos agrícolas, esse campo é muito importante. Por que esse é muito importante? A maioria dos adubos são importados, né? Vem de outro país. E quando ele chega no Brasil, ele não tem nota fiscal, ele só tem o documento de importação. Então, quando chega aqui, ele precisa ser regulamentado, regularizado. No Brasil não se pode andar sem nota fiscal, toda mercadoria tem que transportar com nota fiscal. Aí o importador aqui do Mato Grosso, vamos chamar ele de A, ele importou lá 1 milhão de toneladas. Ele não carrega 1 milhão de toneladas num caminhão só. Mas ele tem que regularizar 1 milhão de toneladas. Ele tem que fazer essa carga toda ficar pronta. Aqui, ó, a nota fiscal eletrônica, ela pode ser de entrada ou de saída. Ela abrange essas duas operações. Ela coberta essas duas operações. No caso da importação, a mercadoria vai chegar no porto, vai ser regularizado pela Receita Federal e disponibilizado pelo importador A. O que ele vai fazer agora? Ele vai emitir uma nota fiscal de 1 milhão de toneladas, né? Uma nota fiscal de entrada. Quando a gente for ler essa nota fiscal no posto fiscal, a gente vai ler ela ao inverso. Quem é o remetente? O remetente vai ser o destinatário da mercadoria, porque a entrada, ela inverteu a nota fiscal. Entendeu? Então, quando ele faz uma nota de 1 milhão de toneladas, ele não vai conseguir transportar tudo. E como é que ele vai fazer agora? Agora ele vai ter que fazer as notas de simples remessa, para poder transportar, quantos cabe no caminhão? 60 toneladas. A cada 60 toneladas, ele vai ter que fazer uma nota fiscal de remessa. E então, ele vai esclarecer isso ali nas informações complementares. Ele vai dizer que essa nota fiscal é parte da nota fiscal matriz, número tal, né? Vai fazer toda a identificação da liberação portuária, da Receita Federal e tudo mais. Os dados adicionais, ele se tornou um item importantíssimo na nota fiscal. A gente consegue ver muitas informações ali. Muitas coisas que estão, às vezes, não tem outro espaço ali em cima, então vai ser colocada nessa parte das informações complementares, adicionais. Tá? Então, senhores, essa é a cópia da nota fiscal eletrônica. A nota fiscal eletrônica, nós não conseguimos ver. Nós conseguimos ver o DANF, que é o documento de porte obrigatório. Aí o que ocorre também? A legislação diz que ele é de porte obrigatório e físico. Não é permitido que ele seja apresentado via eletrônica. Quando ele chega para ser fiscalizado no posto fiscal, se ele chegar com a DANF no celular ou no e-mail, qualquer outro meio eletrônico, nós não aceitamos essa nota fiscal. Ele vai estar irregular, vai ser autuado, né? Vai acontecer uma série de ações com ele. Então, ele é de porte obrigatório e tem que ser físico. Tem que ser impresso e andar junto com a mercadoria. Então, essa é a DANF, que é a primeira parte do transporte da mercadoria. É o primeiro documento que regularizou a situação da mercadoria. Em 25 de outubro de 2007, através da ajuste CNF 9/07, foi criado o conhecimento de transporte eletrônico. O conhecimento de transporte eletrônico é o documento que regulariza a segunda fase do transporte. A primeira fase que nós vimos foi a nota fiscal, que regulariza o trânsito da mercadoria, que acoberta o trânsito da mercadoria. A segunda fase é
conhecimento eletrônico, vai regularizar ou acobertar o transporte, a prestação de serviço de transporte. Então, vejam bem, são duas operações distintas. Uma não se confunde com a outra. Uma é mercadoria e o outro é transporte. Por isso que existem dois documentos distintos. Também segue o mesmo parâmetro da criação da NFE. O CTE também, ele é um documento eletrônico, que a gente também não vê, ele é só eletronicamente, só existe lá eletronicamente, né? Ele é armazenado eletronicamente, tanto quanto a NFE, tá? Fica instituído o documento auxiliar DACT, conforme o layout estabelecido, para acompanhar a carga durante o transporte, ou para facilitar a consulta do CTE, previsto na cláusula 18ª. Então, ele também é um documento obrigatório de apresentação física. Não pode ser apresentado para fiscalização eletronicamente. Tem que ser fisicamente. Tá? Também está abrigado no nosso Código Tributário, os mesmos parâmetros lá do CNF, está aqui no nosso Código Tributário. É esse Código Tributário que a gente utiliza. Tá? E aqui temos o DACT. O DACT ele traz uma série de outras informações, mas que também não são menos importantes. Aqui vai ser, lá na NFE, esse campo aqui era só figurativo, né, para a empresa colocar o layout dela, fazer o comercial dela lá e tal. No DACT é diferente. Aqui é a identificação do transportador. Nesse quadro aqui, que vai ser identificado o transportador. Tá? Então, aqui tem todos os dados, o CNPJ, a inscrição, o endereço, tudo vai estar contemplado nesse quadro aqui. Ele também tem um número de série, tá? E um código de barra. A data de emissão e tal. Aqui até a natureza da prestação de serviço e tal. E aqui que começa a ser a identificação do transporte. Origem da prestação. Nesse caso aqui, ele começou lá em Indaiatuba, São Paulo. Ele saiu de São Paulo e está indo para o Sapezal. Então, esse é o início e o fim da operação. Né? Começou essa prestação lá em São Paulo e vai ser entregue lá em Sapezal. Para quem? Aí vem aqui. O remetente é o emitente da DANF, quem emitiu a nota fiscal eletrônica, é o mesmo que vai se identificar aqui, com todos os dados. Né? Quem é o destinatário? É o mesmo lá da DANF, da NFE. Ele vai estar identificado aqui. Esses outros... Vai ter também o endereço, todo completo, o CNPJ e tal, né, inscrição e tal. Esses outros dois campos de baixo, eles raramente são utilizados, porque o expedidor seria, por exemplo, o remetente é o A, mas ele carregou no B. Então, o B vai ter que se identificar aqui, né, que ele é o expedidor. E se o recebedor também aqui for diferente do destinatário, né, ele vai ter que ser identificado aqui também. Então, são operações mais raras, são mais complexas, nunca acontece isso. Normalmente a operação ela é linear, sai de lá e vai para o mesmo da DANF. Aí tem o tomador ali, que é a própria transportadora, a especificação do produto, né, do que ele está levando. Aqui tem os dados do tributo, o tipo de tributo que vai ser, se ele é tributado ou não e tal. E tem as observações, aquilo que também o transportador queira observar, vai estar contemplado ali. Mas aí, como foi criando todos esses documentos, NFE, CTE, foi ficando meio complicado para a gente fazer essa leitura de todos esses documentos. Foi criado em
10 de dezembro de 2010, ajuste SNF 21, o MDF. O que é o MDF? O MDF, ele é um documento que agrega todos esses outros. Né? Ele é também um documento de porte obrigatório, e ele vai lá e pega tudo o que aconteceu anterior, nas operações anteriores, né, das anteriores a ela ali, e coloca tudo junto. Quando a gente faz a leitura de um documento só. Quando a transportadora está transportando um produto só que tem uma DANF, é fácil. Aí você vai olhar um documento só. Mas tem as transportadoras que carrega, que nós chamamos elas de formiguinha, né? Carrega tudo que acha pela estrada. O caminhão vem lotado ele tem 500 remetentes, 500 destinatários, né? Então literalmente tem transportador lá que chega com uma sacola de nota fiscal, de papel. Às vezes a carga de papel é maior do que a carga que ele está levando. Como é que a gente ia ter que olhar tudo isso, uma por uma? Então foi criado o MDF, onde é obrigatório o lançamento lá de todos esses documentos. Ele também é eletrônico, né? A gente também não vê ele. E no molde dos outros, também foi criado o MDF. Esse é o DANF. Também segue os mesmos parâmetros, né? Ali em cima a gente vê a identificação da empresa do transportador ou da empresa que emitiu o DANF. Quem são, antes voltando um pouco aqui, quem é obrigado a emitir o DANF? O transportador, o emitente ou o destinatário. Um desses três tem que ter a responsabilidade de emitir o DANF. A carga não pode circular sem esses três documentos. Ele tem que estar ali, sem a emissão do DANF, ele tem que estar acobertado por esse, é o documento obrigatório também. Então temos lá a identificação do emitente, temos aqui a unidade de carregamento e a unidade de destino. Muito bem, aí digamos assim, mas essa carga não vem para Mato Grosso, ela vai para Rondônia. Então ela vai ter ali São Paulo, Rondônia, né? E a gente vai observar mais embaixo ali o que tem que acontecer. Aí ele traz aqui a quantidade de DACT. Tem um DACT. Essa carga ela está transportando uma DANF e um DACT. Ele colocou ali. Lá, quando a gente abre o MDF, ele vai relacionar para a gente todos os documentos que estão lá inseridos naquele documento. E a situação de cada um. Se eles estão pendentes, se eles têm alguma irregularidade, ele vai me mostrar lá toda a situação daqueles documentos que estão relacionados ali. Aí vem o peso, tá? Acontece que esses são dados mais ou menos, vamos dizer assim, mais ou menos obrigatório, mas nunca cumprido. Por quê? No caso dos formiguinha, ele nunca sabe qual é o peso dessas mercadorias avulsas que ele está carregando. Então ele nunca tem esse peso, tá? Aí vem aqui a placa do veículo, o CPF do motorista e o nome. Aqui é que está o mais importante de tudo isso, para a fiscalização, principalmente para os senhores. Quando esse documento chega lá no posto fiscal, os nossos atendentes recebem esse documento e exige do transportador o documento do trator. Essa placa que vai aqui, ó, é obrigatoriamente, está na legislação, a placa do trator. Terá que ser sempre a placa do trator. Quando chega lá, os nossos atendentes recebem esses documentos e exigem do transportador o documento do trator, a identificação do motorista. Se tiver errado, se não bater, já tem alguma irregularidade. Aí a gente já vai autuar, vai ver o que aconteceu, por que trocou, o que aconteceu.
Mas, por que que é a placa do trator aqui? A gente vê por aí, aqui no centro-oeste, até no norte, nem tanto. Tem mais lá no sul, no sudeste, aquelas câmerazinhas esparramadas pela rodovia aí. Quando esse veículo passa daquelas câmeras, ele registra, ele lê essa placa. Ele já tem posse do MDF, ele já sabe do MDF, ele lê aquela placa e vai identificar naquele MDF. Se trocar a placa, o trator for trocado, qualquer coisa, já não consegue fazer essa identificação mais. Ele não vai ler mais, porque não tem essa vinculação mais, entendeu? Então, quando o condutor chega lá, o senhor pode ter certeza que é uma briga, como o colega estava falando aí, que às vezes o camarada não quer se identificar e tal. É difícil. A gente tem sempre um confronto direto com os condutores. Não sei porquê, mas eles sempre se recusam a apresentar o documento do veículo, a identificação deles. Mas a gente não faz nenhuma ação, não dá continuidade à ação, se eles não apresentarem essa documentação. Se não tiver certo, se não tiver regular, a gente vai já começar um trabalho aí de investigação, porque que trocou, né, entrar em contato com a transportadora, pedir para a transportadora entrar em contato com a gente, para ver o que ocorreu com esse veículo, que ele já não é mais o mesmo que saiu de lá. Alguma coisa então aconteceu aí no caminho. Se ele justificar, tudo bem. Se não justificar, ele vai ser autuado. Tem no Código Tributário uma penalidade específica para essa situação. Tá? E mais aqui, ali a gente vê município de carregamento e município de descarregamento. Nesse campo, ele vai colocar, é também um item obrigatório que a gente vê quando abre o documento, o roteiro desse caminhão. O roteiro onde esse veículo vai passar. Alguns faz mais detalhado, outros menos, citando até às vezes município, rodovias por onde ele vai passar. Outros são mais relapsos, coloca simplesmente os estados, né? Você tem que colocar todos os estados por onde ele vai transitar. Quando ele chega, que a gente abre o documento, o sistema já vai me indicar se o estado de Mato Grosso está incluso nesse roteiro ou não. Se não tiver, a gente também vai procurar saber por que não está. Também é penalizado, tem uma penalidade específica para esse caso, né? Mas os transportadores ainda acho que não se conscientizaram de que é muito importante essas informações, que a gente precisa dessas informações aqui, até mesmo para auxiliar nesses casos de desvio de rota, de desvio de carga, né? No posto fiscal a gente já identificou, não é, coronel? Você sabe disso, cargas roubadas, cargas desviadas, através desses dados, dessas informações. Então essas informações, todas são importantíssimas, principalmente a não colocar ali a placa do veículo que não vai rodar. Tem que ser aquele que está rodando, que a gente vai conseguir identificar ele. E assim a gente consegue ter um acompanhamento, não só no intuito do desvio de carga, mas do controle fiscal dessa mercadoria. Porque se os dados ali estiverem corretos, a Secretaria de Fazenda consegue acompanhar até onde ela foi, até o que ocorreu com ela. Digamos numa carga que está indo para Rondônia. Isso ocorria muito antes, quando a gente tinha uma malfadada guia de trânsito aí que só dava trabalho para a gente, e para o contribuinte também. E a gente tinha um controle muito precário, vamos dizer. Com esse documento, se ele estiver lá, Rondônia, e ele descarregou a mercadoria aqui no estado, a Secretaria de Fazenda vai saber. Porque ele não saiu lá, ele não foi dado baixa lá na saída. Então essa mercadoria ficou no estado. E então a Secretaria de Fazenda vai em cima do remetente da mercadoria. Por isso tem que ter toda a identificação ali. Quando a gente vê todos esses detalhes, não é à toa.
isso foi altamente estudado, especificamente estudado, para a gente ter todos os dados necessários. Então, esses os controles que a gente lê no posto fiscal hoje, que a gente lê na fiscalização da Secretaria de Fazenda, são esses os documentos que a gente utiliza, são esses os dados que a gente vê, e em cima disso aí que a gente atua. Ou autuando, né? Ou liberando o contribuinte. Muito obrigado a todos, espero que tenha sido satisfatório. Felicidade. Pessoal, boa tarde a todos. Tenente Coronel Félix, comandante do Batalhão Fazendário. Nós vamos primeiro agradecer o Teobaldo pela palestra, o Carley e o Coronel Cândido pelo convite. Só explicar como é que a gente utiliza isso aqui, o Batalhão Fazendário, na prática, na abordagem policial. A gente tem um memento, nós estamos produzindo um procedimento operacional padrão, mas em lógica é assim, nota fiscal, ela é obrigatória para todas as operações. Se ele tirou da fazenda, levou para o silo, tirou do silo, levou para formar carga, todas as operações, eu antes de Batalhão Fazendário imaginava que nota fiscal era só para venda. Não, mas todas as operações têm que ter nota fiscal. Então nós, na abordagem policial, a primeira coisa que eu pergunto é a nota fiscal. Tem que ter a nota fiscal desse produto. Ah, coronel, não tem nota fiscal. Nós não vamos olhar aqui a questão tributária, né, questão fiscal. Nós estamos dizendo a questão de furto e roubo de agrotóxico ou qualquer outro elemento. Não tem nota fiscal, desperta um alerta para mim, né? Um sinal amarelo. Significa roubada? Não, mas em regra tem que ter a nota fiscal. Na nota fiscal a gente observa isso que o Teobaldo colocou ali. Quem é o remetente, o endereço dele, quem é o destinatário, o endereço dele. Isso me diz muito enquanto policial. Estou abordando aqui em Rondonópolis uma carga que veio do Pará para o Goiás. E o que ele está fazendo aqui em Rondonópolis, se ele não vai por aqui, depende da rota que ele vai. Então, o remetente, para mim, o local e o destinatário me diz muito. Eu olho lá, o remetente, de onde que é? O destinatário, de onde que é? Olhei esses dois itens, eu vejo onde eu estou abordando, faz parte dessa rota, faz parte, tranquilo. Outra coisa que eu olho é a data de emissão. Tem data de emissão de nota que foi autorizada no sistema e data de impressão. Isso aí me diz muito. Essa nota foi impressa ontem, mas o cara falou que saiu do Pará, então tinha que ser 2 dias para ele vir de lá para cá. Desperta um sinal amarelo, alguma coisa está errada. Ah, esse cara falou que pegou essa nota em Goiás ontem, mas a nota foi emitida 4, 5, 6 dias atrás. Desperta um alerta, eu enquanto policial. Eu não estou dizendo a questão fiscal, tributária, estou dizendo a questão de furto ou roubo. Então, eu olhei lá, quando que a nota, quem é o remetente, quem é o destinatário, quando ela foi emitida e quando ela foi impressa. Quando eu digo quem, eu digo isso, local, né? Então, eu confirmei, a rota é plausível, o local de impressão da nota, a data de impressão com a data de abordagem é plausível. Possivelmente, algumas dessas maiores, igual o Teobaldo falou ali, vem o transportador, mas não é obrigatório. Aí eu vou para a questão do produto. A nota fiscal traz qual é o produto, então eu tenho que olhar ali. O produto realmente é esse que ele está transportando, tem que ser exatamente o produto que está na nota. Às vezes o cara está transportando milho, faz uma nota de soja, ou o contrário, está transportando soja, faz uma nota de milho. Se o cara está com uma nota de 50 toneladas e tem 30 toneladas na nota, alguma coisa pode ser roubada, essa nota pode ser fria. Então eu observo isso na nota. A nota, por exemplo, está um tipo de soja que não condiz com aquilo que ele falou, o produto. Na questão dos defensivos, às vezes tem algum produto ali diferente daquilo, então desperta um sinal na gente quanto policial. O cara colocou um produto aqui, mas está carregando outro, então é mais um alerta que chega. Dados adicionais, tá ali, a gente observa enquanto policial os dados adicionais, para aquilo que não está na nota. Quando eu falei remetente e destinatário lá, às vezes o remetente ou destinatário que está ali, ele é a sede da empresa, destinatário, empresa tal. Mas às vezes está escrito na adicionais, igual o Teobaldo falou ali, vai ser carregado na fazenda tal. Às vezes a fazenda A vendeu para o silo B, mas a sede da fazenda, às vezes ela tem 2, 3 locais, vai ser carregado em tal local. E assim, uma empresa de Rondonópolis, por exemplo, pode vender um produto para uma empresa de Sinop, mas que vai ser carregado em Tangará da Serra, entendeu? Então, e com base nisso, ela vai ser feita esse carregamento naqueles dados adicionais. Então, a nota fiscal, a gente observa isso. O que eu faço quando eu deparo com um produto sem nota fiscal?
é apenas um alerta para nós, né? Está sem nota. Será que é roubo realmente? Será que o produtor... Estou dizendo a questão policial, no sentido de roubo e furto. Então, ele desperta um alerta, não ter nota fiscal. Ah, ainda é comum em algumas áreas rurais o cara não emitir nota fiscal? Infelizmente, ainda é. O cara não tem internet, não tem estrutura, acaba não fazendo. Para a parte fiscal, está errado. Colocou a mercadoria em trânsito, tem que ter nota fiscal. Estou dizendo para a gente, quanto policial, muitas vezes eu não vou fazer nada com ele. Eu deparei com uma situação de irregularidade ali, mas ele não me indica a questão de roubo ou furto. Ah, Coronel, eles fazem muito isso. Às vezes põe fertilizante numa área, junta vários produtores e põe fertilizante num galpão específico. E dali ele vai usando esse fertilizante durante a colheita, durante o produto. Então, está irregular na questão fiscal? Está. Porque ele deveria emitir nota para cada transporte desse. Mas para nós, enquanto policial, nós estamos vendo a questão de roubo ou furto. Então, coloca na cabeça, nota fiscal é obrigatório sempre, seja municipal, intermunicipal, interestadual, remessa, venda, transporte, é sempre obrigatória a nota. Além da nota fiscal, tem o conhecimento de transporte. O conhecimento de transporte, eu peço até desculpa para o Teobaldo aqui, nós não vamos entrar nesse detalhe dos casos que são obrigatórios ou não, porque eles conhecem, eu conheço pouco, né? A gente conhece pouco. Conhecimento de transporte é um documento que a transportadora faz ali o conhecimento com as informações do transporte da carga. Esse é mais importante para nós, quanto policiais. Lá vai estar qual é a empresa que é responsável pelo transporte, qual é a empresa, aonde carregou, onde vai descarregar, qual é o caminhão que vai utilizar. Às vezes vai estar ali qual é o motorista que está transportando essa carga. Então, isso é importante. Por que o conhecimento ele é muito importante? Porque traz informação do veículo e do motorista para a gente. O manifesto é um documento muito semelhante ao conhecimento. O manifesto também traz isso. Ele traz ali onde carregou a carga, quais estados vai passar a carga, qual é a placa do veículo que está carregando aquela carga e qual é o condutor, o nome do motorista. Nós tivemos uma operação até com Rondonópolis aqui, né, que foi pego uma situação de uma carga furtada, acho que o tenente que estava, né, nesse sentido, que foi pego, porque a nota fiscal, se o cara roubar a carga, o cara enquadrou o motorista, está levando a carga junto com a nota. Com a nota fiscal, ele vai passar por uma abordagem nossa, policial, e com a carga roubada. Mostra a nota para você e vai passar a carga. Porque na nota não vai trazer informação de quem está transportando aquela carga, qual é o veículo. Então é importantíssimo a gente incentivar sempre para os produtores a fazer o manifesto de documentos fiscais. Nesse manifesto, onde ele vai colocar a placa do veículo e o CPF do motorista. Então, ali está dizendo para mim, quem tinha que estar carregando essa carga, com essa nota, é esse veículo e esse motorista. Aí serve muito para eu, policial. Nesse caso, nessa abordagem, estava eu, o Coronel Cândido lá, nós abordamos, o cidadão estava com a nota fiscal certa, mas o manifesto constava um motorista que não era ele que estava no carro. Aí foi ver, estava furtado, era furtada aquela carga. Isso. Então é muito importante isso, o manifesto e o conhecimento, que são os documentos que têm a ver com o transporte. Por que é importante a gente fomentar sempre aos produtores o manifesto? Porque o manifesto, ele tem um campo para você colocar a placa. E o manifesto, ele tem início e tem fim. Então o manifesto, quando chega no final, o destino da carga, é dado baixa naquele manifesto. Aí você retorna, você faz um outro manifesto. A nota fiscal, não. Eu não sei se a nota fiscal... Eu posso entrar na internet e fazer uma nota fiscal para você. Eu vou lá e faço nota fiscal. Você nem vai saber que eu emiti nota para você. O manifesto, eu não dou baixa nisso. Entreguei o produto na nota. O manifesto eu dou baixa. Eu encerro o manifesto. O manifesto começou aqui, passou por Goiás, Mato Grosso, Pará e encerrou aqui. Ele tem data de início e de fim. E o manifesto, para nós, policiais militares, é um documento muito importante porque a gente consegue pegar pela OCR. Se eu pegar, por exemplo, o manifesto de uma carga suspeita de defensivo aqui em Rondonópolis, está lá o manifesto, placa tal. Eu consigo jogar nos nossos sistemas, no Cortex, no outro sistema, para ver se realmente veio de lá. Ah, não, esse veículo aqui passou em São Paulo, passou em Goiás e veio para Mato Grosso. Se não tem o manifesto, eu não consigo ver isso, esse caminho. O manifesto é importantíssimo, porque lá também está o condutor. Então, eu olho no manifesto lá, a placa e o CPF do motorista. Futuramente, né, esse manifesto está sendo integrado com os sistemas nossos da Polícia Militar
para a gente ver isso, né? Na hora que cadastrar um motorista lá que tem busca e apreensão, tem mandado de prisão, já sair para a gente, o veículo. O que é importante, que o Teobaldo frisou bem ali? O certo, o correto, é colocar no manifesto a placa do cavalinho. Porque, às vezes, pega um bitrem, ele vai ter 4 placas, né? O cara coloca uma Dolly, vai ter 4 placas. O cara, às vezes, coloca uma placa do semi-reboque, a terceira placa, não vai pegar em OCR nenhuma que passar. O cara anda o Brasil todo e não passou ali a OCR, porque ele colocou o segundo semi-reboque, não pegou. A gente pede uma compreensão de vocês assim. Ainda não é, né, todo mundo que faz o manifesto, né? Ainda não é todo mundo que produz, mas vamos fomentar isso. É uma segurança para o produtor, né? O produtor tem que entender que ele está colocando ali aquela placa daquele veículo, daquele motorista colocado. É claro que precisa de internet para fazer isso, né? O cara não emite isso no papel, manuscrito, precisa de internet para fazer esse trabalho. Então a gente entende. Quando eu falo entende, não é o Estado, né? O Estado não, a parte fiscal está errada. Estou dizendo entende enquanto polícia militar, de eu abordar um transporte lá que está sem o manifesto, por exemplo. Mas é isso aí, pessoal, assim, manifesto e nota fiscal sempre é obrigatório. Conhecimento, vamos pôr assim, ele é obrigatório sempre que há a contratação do serviço. Se eu contrato um serviço terceirizado para transportar a mercadoria, tem que ter conhecimento. O manifesto ele é sempre necessário no transporte intermunicipal, com exceção de Cuiabá e Vargem Grande, Barra do Garça e acho que é Alto Garça, o nome? Barra do Garça e Pontal. Lá não é obrigatório o manifesto. Agora, aqui é obrigatório. Se o cara sair de Primavera para Rondonópolis, tem que ter o manifesto. De Rondonópolis para Campo Verde, é obrigatório o manifesto. Rondonópolis para Cuiabá, é obrigatório o manifesto. Então, assim, a gente pede primeiro, a gente olhar esses sinais de alertas. Eu abordei, o que a gente faz no batalhão fazendário? Eu abordei o veículo na estrada. De onde você está indo? Cuiabá para Cuiabá mesmo. Nota fiscal. Nota fiscal está certo, só é nota fiscal dentro do próprio município. Com intermunicipal ou interestadual, precisa do conhecimento, se for terceirizado, e do manifesto sempre precisa. Então, a gente está formalizando, né, um POP, a gente está trabalhando nisso. Para nós, essa parceria com a Cefaz, ela é importantíssima, né, para a gente coibir também o roubo e furto. A gente precisa... A Cefaz consegue fazer esse trabalho, que ele perguntou ali, por exemplo, a gente consegue saber, a Cefaz consegue saber quantas toneladas deu entrada naquele silo, quantas toneladas saiu daquele silo, mas é um trabalho de inteligência que a Cefaz tem que fazer. Nós temos a mesma dificuldade que o senhor perguntou aí, né? Tem fonte aberta que a gente pesquisa? Tem. Fonte aberta tem, mas não traz todos os dados por sigilo fiscal. Ele traz parte do nome do remetente, ele traz parte da carga, ele não me traz toda a informação ao espelho dela, por questão de sigilo fiscal. Da pessoa com a chave de acesso, ele me traz alguns dados cortados ali. Ele não me traz ele o tempo todo. Transporte de máquinas agrícolas, Coronel Crando colocou aqui. Como eu disse, vamos falar o lado agora fiscal, né? Sempre tem que emitir nota fiscal, né? Vou transportar essa mercadoria. Teve uma portaria que foi em vigor de um tempo, né? Que a nota fiscal de origem poderia, né? Mas hoje não pode mais, né? Está em vigor. Pela regra, quando o cidadão, por exemplo, pegava a máquina dele aqui e ia levar para outra fazenda, ele tinha que emitir nota fiscal. Aí eu vou tirar um gado de um pasto e levar para outro pasto meu. Tem que emitir nota fiscal para fazer esse transporte. Eu vou transportar e emito nota. Tem uma portaria que você faz dizendo que, decreto, né? O transporte de máquina, ele pode ser feito com a nota originária dela, com a nota fiscal de compra, a originária dela lá. Mas é importantíssimo a gente observar essas máquinas assim. Pela dificuldade, né, internet, tudo que a gente sabe, aí o produtor acaba não fazendo nota toda hora para transportar, né, de uma fazenda para outra, de um outro. Mas é importante, o certo é emitir nota. Vamos botar na cabeça do produtor, né? Isso aí é bom para ele, né? Que isso é uma segurança para ele, que a Polícia Militar vai olhar a nota e fiscalizar. A regra que atribui a toda mercadoria é atribuída à máquina também. Toda movimentação na prancha, não o cara rodando a máquina, na prancha ele teria que emitir nota fiscal. Houve um decreto do governador, dentro do estado de Mato Grosso, dentro do estado, a nota originária, ela serve ali para esse transporte ali, entendeu? Então, assim, a gente conta com vocês, a Cefaz, ela pode fazer muito esse trabalho, né, de auxiliar a gente também no serviço de inibir roubo e furto. É possível
o setor de inteligência da Cefaz fazer um levantamento, por exemplo, Coronel, tem como ver esse silo aqui, quantas notas foram emitidas com base nesse local? A Cefaz consegue essa informação. Tem como saber essa empresa aqui, quantas notas... Tudo isso documentado, oficial, né? Mandando para a gente, tem como saber. Tem como saber se realmente essa fazenda que o cara emitiu essa nota, ela existe realmente no sentido assim, deu entrada de insumos, né? Ela está emitindo nota de grão, um monte de nota. Será que ela comprou insumo, tem entrada dele? Então, tudo isso aí a Cefaz pode nos auxiliar com essas informações. Pessoal, a gente agradece, né, a todos. Mais uma vez, Coronel Cândido, do Carly. Dizer que o Batalhão Fazendário está com essa missão de também ajudar no controle, né, de roubo e furto. A ideia nossa é apoiar o policiamento da Cefaz e controlar também essa questão de roubo e furto. Pode contar com a gente. Nós vamos estar fortalecendo nossa inteligência para interagir com a inteligência aí dos batalhões, das unidades. Nós contamos muito, não só na questão fiscal, né, tributária, mas também de roubo e furto. Nós estamos à disposição, naquilo que for possível, né, a gente atender. Obrigado.